Quando eu era criança, meu pai me dizia para não me preocupar em cometer erros, porque os erros são uma oportunidade para melhorar. Você pega a experiência, analisa e depois segue em frente e aplica o que aprendeu. Alguns erros são tão devastadores e destrutivos que não há volta, não há aprendizado e não há correção. Só podemos olhar com horror enquanto tudo se desintegra lentamente. Em 1999, o trabalhador nuclear japonês Hisashi Ouchi e seus colegas cometeram um erro enquanto trabalhavam na empresa de conversão de combustível nuclear em Tokai. Esse erro levaria Ouchi a ficar acamado e incapaz de se mover por 83 dias, onde ele suportaria uma série nauseante de lesões e doenças cada vez mais dolorosas que causariam a decomposição lenta de seu corpo enquanto ainda estava vivo, deixando-o em um estado constante de dor e sofrimento intensos. Esta é a sua história. Na manhã do dia 30 de setembro, 3 técnicos nucleares japoneses chamados Hisashi Ouchi, Yutaka Yokokawa e Masato Shinohara chegaram à instalação de conversão de combustível nuclear JCO em Tokaimura para o trabalho do dia. A planta da JCO não gerava energia, mas criava barras de combustível para outras usinas. Eles convertiam hexafluoreto de urânio em dióxido de urânio através de um processo. Esta seria a primeira remessa de combustível da planta de Tokaimura em 3 anos. Como tal, não havia pessoal treinado dedicado para este papel e quaisquer técnicos que estivessem disponíveis no momento desempenhavam este papel. O procedimento aprovado para fazer este combustível é que o pó de urânio é dissolvido em ácido nítrico no tanque de dissolução. A mistura pura é bombeada para um tanque de armazenamento elevado, conhecido como tanque de amortecimento. Depois, seria transferido aos poucos para um tanque largo ou de precipitação, onde seria agitado mecanicamente. O design cilíndrico alto do tanque de amortecimento e a mistura inadequada do combustível impediam que ele se tornasse crítico. O design visava controlar o fluxo da mistura para o tanque de precipitação maior, evitando que se tornasse crítica durante a agitação mecânica. A concentração aprovada do pó de urânio para este processo era de 5%. 3 anos antes, a JCO modificou o procedimento para que a solução de nitrato de uranilo pudesse ser feita manualmente em baldes de aço inoxidável, em vez de colocar os ingredientes no tanque de dissolução. Isso era ilegal e contra as regulamentações governamentais, mas nunca levou a nenhum acidente devido à baixa concentração de urânio que era usada. Quando os 3 trabalhadores chegaram, a fábrica já estava 2 dias atrasada na entrega das barras de combustível nuclear. A empresa pressionou a equipe para concluir o procedimento rapidamente, então os técnicos o modificaram ainda mais. Agora eles misturavam a solução de nitrato de uranila em baldes de aço, despejando-a diretamente no grande tanque de precipitação. Eles também usavam uma concentração de urânio muito maior do que qualquer um havia utilizado antes para criar o combustível o mais rápido possível. Por volta das 10h35, após o tanque de precipitação atingir 40 litros de solução de nitrato de uranila altamente concentrada, o alarme de radiação soou. Os 3 trabalhadores relataram ver um flash azul,
como a radiação Cherenkov, sinalizando que a mistura gerava calor suficiente para iniciar uma reação nuclear em cadeia autossustentável, enviando explosões de radiação gama e de nêutrons. Holt absorveu a maior dose de radiação, pois pressionava seu corpo contra o tanque para ajudar a despejar, enquanto Shinohara despejava o líquido de uma plataforma. Yokokawa estava sentado a alguns metros de distância e recebeu a menor dose de radiação. O limite de segurança internacional de radiação por pessoa anualmente é de 20 millisieverts. A dose considerada fatal é de 5.000 millisieverts. Holt recebeu 17.000 millisieverts de radiação, 3 vezes a quantidade considerada letal. 10.000 e Yokokara 3.000. Quase imediatamente, Oshi e Shinohara sentiram ondas de dor e náusea. Ambos lutaram para respirar, e os 3 homens fugiram para um vestiário próximo onde Oshi vomitou e desmaiou. Os 3 homens foram hospitalizados, com Holt e Shinohara, os mais irradiados, transferidos rapidamente para o hospital da Universidade de Tóquio, que possuía instalações modernas, equipe qualificada e tratamentos de ponta. Quando as enfermeiras atenderam Orochi, não podiam acreditar que ele havia recebido uma dose fatal de radiação. O médico me trouxe de baixo para cima e eu estava na unidade de terapia intensiva e eu entrei no quarto em uma maca, como um paciente hospitalar comum. Queimei no sol de uma só vez, dizendo coisas como: estou inchado por causa da bandagem e minhas mãos estão doendo. Ele também estava alerta, falante e amigável. Uma enfermeira comentou que ele talvez pudesse ter alta naquele dia. Eu pensei naquela época, ele não vai morrer. Ele pode ser capaz de ser liberado, não é? Não foi até os resultados dos testes voltarem que o verdadeiro problema foi revelado. O corpo humano é mantido pela função de diversos tipos de células, sendo descartadas ou excretadas e substituídas por novas células. Nossos cromossomos contêm as instruções para replicar todos os tipos celulares. As instruções são incrivelmente importantes. A replicação celular é impossível sem elas. Ao analisar os resultados dos testes de Oshi, os médicos compreenderam a dimensão e a gravidade do problema. Cromossomos normais podem ser facilmente organizados e identificados. Mas os cromossomos de Holt foram dizimados pela radiação, ficando desorganizados, malformados, mutados e às vezes fundidos. A radiação literalmente rasgou seu DNA e o embaralhou, a ponto de as instruções celulares não serem mais utilizáveis dentro de seu corpo. Apesar de seu corpo não conseguir mais produzir novas células, ainda restava um suprimento de células criadas antes da radiação destruir seus cromossomos. Isso explicava sua aparência externa saudável. Quando esse suprimento de células se esgotou, o verdadeiro pesadelo de Holt começou. A contagem de glóbulos brancos de Holt caiu para 10% do considerado normal e saudável, deixando-o muito suscetível a infecções virais e bacterianas. Para evitar isso, ele foi transferido para uma sala estéril. O Dr. Mayakawa liderava a equipe médica que lutava para salvar a vida de Holt. A primeira prioridade deles era a incapacidade de Holt de gerar novas células. Sem isso, salvar a vida de Holt seria impossível. Após discussão, o Dr. Mayakawa sugeriu tentar um novo procedimento experimental, transplante de células-tronco do sangue periférico. Neste procedimento, células-tronco saudáveis colhidas de um doador são administradas por via intravenosa no paciente. As células migram para a medula óssea, substituindo as danificadas e permitindo que ela volte a criar células saudáveis.
O único problema era encontrar um doador compatível para Out. Então começaram a testar possíveis candidatos. Felizmente para Out, sua irmã era uma combinação perfeita. Células saudáveis foram colhidas dela e administradas a ele por intravenosa. A equipe levaria 10 dias para saber se o tratamento estava surtindo efeito. Consciente das chances mínimas de sucesso e do provável apego familiar a qualquer esperança, o Dr. Mayakawa permitiu visitas diárias da família a Out, esperando que testemunhar seu rápido declínio os ajudasse a aceitar a realidade da situação. Ele fez um esforço para aceitar a realidade. Definitivamente não é uma tarefa fácil, não é? É um dano causado por uma incrível radiação, então, mesmo a olho nu, grandes mudanças ocorrerão. Portanto, isso deve ser aceito como a realidade. Peço que você continue olhando todos os dias, como você tem feito até agora. Out parecia estar em estado de negação ou alheio à sua condição. Ele perguntou à enfermeira se há risco de contrair leucemia ou algo similar quando exposto à radiação dessa forma, demonstrando que ele não entendia, que era improvável que ele vivesse tempo suficiente para a leucemia matá-lo se ele a contraísse. Nos dias seguintes, Out se deteriorou rapidamente com o esgotamento de suas reservas de células da pele. À medida que sua pele perdia a elasticidade e a solidez, começou a cair e a equipe notou que sempre que removiam a fita médica, também descascavam pedaços grossos de pele do corpo de Out. O médico interrompeu o uso de fita médica contra a pele do paciente. Às vezes, Out tinha dificuldade para respirar devido ao acúmulo de líquido nos pulmões. A equipe pensou em colocá-lo em um respirador, mas após vê-lo dizer à esposa o quanto a amava, decidiram esperar e dar-lhes mais tempo para conversar. Provavelmente a uxição, a dor intensa e várias coisas que saíam do seu corpo provavelmente tornavam difícil até mesmo falar. Acho que era como se dissessem que era difícil até mesmo falar, não é? Com um tom de voz um pouco gentil enquanto ria um pouco, eu disse à minha esposa que a amava. Mas quando isso é transmitido adequadamente, é difícil para nós, não é? No entanto, isso seria muito breve, pois no dia seguinte, Out não conseguia mais respirar e foi entubado e recebeu assistência respiratória. Embora ninguém soubesse ao certo o que aconteceria com Out, a equipe entendeu que era improvável que ele sobrevivesse. Era bem provável que ele piorasse. A família visitava diariamente e a cada visita dobrava um suro de papel. Queriam colocar um suro ao lado de sua cama, mas o risco de infecção era muito grande. Dez dias após Out receber as células tronco de sua irmã, o Dr. Mayakawa convocou uma reunião para discutir os resultados dos testes. Todos esperavam ver os cromossomos da irmã dele vivendo em suas células sanguíneas. Ao observar as células sanguíneas dele no microscópio, eles notaram 2 pontos vermelhos, indicando que as células da irmã estavam vivas e saudáveis. Out foi a primeira pessoa em todo o mundo a receber esse tratamento, e ele funcionou. Nos dias seguintes, a contagem de células brancas dele aumentaria para níveis normais, reduzindo significativamente o risco de infecção. Uma semana depois, a pele de Out começou a deteriorar novamente, e um endoscópio dos intestinos de Out confirmou o pior medo do Dr. Mayakawa. As membranas mucosas de Out ficaram brancas e caíram, indicando que haviam morrido. As membranas mucosas são responsáveis por absorver nutrientes e líquidos dos alimentos ingeridos. Isso implicava que Out não conseguiria reter água e nutrientes.
Nesse ponto, Out se tornou hostil com a equipe e disse que só queria ir para casa. Na tentativa de obter respostas, a equipe examinou o sangue de Out novamente. Desta vez, em vez de ver as células saudáveis que viram antes, viram células mutadas que haviam sido corrompidas pela radiação dentro do corpo de Out. O corpo de Out havia absorvido tanta radiação quando ele foi exposto que danificou as células transplantadas de sua irmã, mesmo que não houvesse mais nenhuma fonte de radiação aqui. A equipe médica e a família de Out ficaram devastadas. Pouco tempo depois, Out começou a sentir dor e desconforto gastrointestinal, pois seu corpo excretava 3 litros de diarreia todos os dias. Após 3 semanas, seus intestinos começaram a sangrar da ferida, onde a mucosa havia necrosado e se desprendido. Out logo precisou de transfusões de sangue e medicamentos. Em alguns dias, ele recebeu 10 transfusões em um único dia. A equipe tentou vários medicamentos para melhorar alguns dos sintomas, mas nenhum permanecia no sistema dela devido à diarreia e ao sangramento. Out foi então transferido para uma cama especializada para os criticamente doentes. Uma cama inclinável que melhora a circulação sistêmica e previne o acúmulo de escaras na pele. Depois que a pele de Out caiu, ele começou a perder líquidos rapidamente. Ele perdia cerca de 10 litros de fluidos corporais diariamente que precisavam ser repostos por soro intravenoso. Líquidos. Para tentar preservar as poucas camadas de pele restantes de Out, a equipe médica envolveu quase todo o seu corpo em gaze, na esperança de manter a pele no lugar e ajudá-lo a reter líquidos. Mas não ajudou. A pele chorosa e sangrenta exsudava profusamente, encharcando completamente as ataduras em poucas horas. Diariamente estava profundamente enraizado. Leva cerca de meio-dia, sabe? Durante toda a manhã, a pele é tratada cercada pelo professor Taku-san. Mas é isso. É realmente doloroso. Há muito para fazê-lo dormir. É realmente doloroso apenas olhar. As pálpebras de Out caíam frequentemente, deixando seu olho seco e sangrando. Devido à intensa dor, ele recebia altas doses de narcóticos para dormir e obter alívio. O Dr. Mayakawa conversou com a família de Oishi para aconselhar que era muito improvável que ele melhorasse e que ainda poderia piorar. A família pediu que ele tentasse de tudo para salvar a vida de Oishi, mas a única opção restante eram grandes enxertos de pele cultivada em laboratório. O Dr. Mayakawa esperava que, se a pele pegasse, ajudaria a manter os fluidos e daria tempo para encontrar outras formas de ajuda. Infelizmente, devido ao grande volume de fluidos perdidos através das áreas expostas de seu corpo, os enxertos de pele não aderiram e caíram rapidamente. No entanto, a perspectiva de ajudar é extremamente baixa, algo que é objetivamente claro para todos. No entanto, ninguém realmente disse nada sobre isso, mas eu acho que todos sentiram isso. Quando alguém diz isso, Já se passaram 2 meses desde que Out foi admitido pela primeira vez. Ele passou por várias transfusões de sangue, enxertos de pele, recebeu transplantes de células-tronco, respirava com a ajuda de um respirador mecânico, sua pele havia apodrecido, seus olhos não conseguiam fechar, nem quando ele dormia porque não tinha pálpebras, estava sangrando pelos intestinos e estava em dor constante e intensa o tempo todo. Mas ele estava vivo. A grande perda de sangue e as repetidas transfusões estavam tendo um efeito secundário. O coração de Out batia a mais de 120 batidas por minuto, como se estivesse correndo uma maratona.
O estresse em seu músculo cardíaco era imenso. E então parou. Sem uma ordem de não ressuscitar, a equipe médica foi legalmente obrigada a tentar revivê-lo, realizando massagem cardíaca rapidamente. Seu coração voltou a bater, mas parou logo em seguida. A equipe administrou medicamentos cardiotônicos para ajudá-los, e após parar e começar 3 vezes, voltou a um ritmo constante, porém muito rápido. A parada e reinicialização do seu coração teve um efeito negativo no cérebro e nos rins de Out. A função estava começando a declinar. Quando a família de Out o chamou, ele já não tinha mais nenhuma resposta e estava totalmente dependente de equipamentos médicos para sobreviver. Embora a família de Out não tivesse desistido, seu corpo contava outra história. As células imunes de Out ficaram anormais e começaram a atacar as poucas células brancas saudáveis restantes. Em um curto espaço de tempo, ele não tinha células brancas de sangue. Até mesmo um resfriado comum poderia matá-lo rapidamente. Na 81ª noite após Out ser admitido, o Dr. Mayakawa reuniu os membros da família em uma sala de visitas e aconselhou-os que Hisashi Ouchi não poderia ser salvo e que, caso seu coração parasse novamente, ele não deveria ser reanimado. A família concordou e assinou uma ordem de não reanimação, na esperança de poupar Ouchi de mais dor. No 83º dia, a esposa e o filho de Ouchi o visitaram pela última vez. A equipe médica removeu a máscara de seu rosto para olhar para ele novamente. E então, na 83ª noite da brutal batalha de Hisashi Ouchi pela vida, seu coração parou e ele faleceu. É muito fácil pensar que Hisashi Ouchi sofreu por muito mais tempo do que precisava sem nenhum motivo. Alguns na internet sugeriram que médicos mantiveram o paciente vivo contra sua vontade para testar em tratamentos experimentais, mesmo ele implorando para morrer. Esta foto é referenciada em diversos artigos e vídeos. Essa informação é falsa. A imagem é de um livro médico sobre vítimas de queimaduras. A equipe médica empregou todos os recursos médicos na tentativa de salvar a vida de Ouchi, atendendo ao pedido de sua família. A verdade é, um simples erro foi a diferença entre um dia normal de trabalho e a morte mais agonizante imaginável.